Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça. Aonde você estiver, nós estamos juntos, estamos nessa. Eu estou aqui para trazer mais uma mensagem, gravando mais uma mensagem para a nossa vida espiritual. Você que gosta de me ouvir, você que já acostumou comigo, que eu já estou indo para o 4º ano que eu estou aí gravando vídeo e colocando no meu canal. E graças a Deus eu tenho um povo abençoado, um povo que Deus colocou no meu caminho. E esse povo tem me ouvido, eu tenho recebido que muitas vezes eles têm mandado seus comentários e eu fico muito feliz, muito agradecido por vocês aí do Maranhão, do Ceará, do Pará, do Pernambuco, meus irmãos dos Pernambuco, desse Nordeste tão maravilhoso, vocês do Sul, vocês aí do Paraná, daqui de São Paulo, enfim, eu estou muito feliz, muito contente. E eu tenho uma mensagem. E essa mensagem que eu tenho, você medita nessa mensagem e você vai entender que a pessoa tem que ter muito cuidado, porque as pessoas pegam uma palavra, que a palavra muitas vezes não tem sentido. Porque nem tudo, as pessoas veem esse livro aqui de uma forma como fosse um jornal que foi escrito ontem, hoje, foi escrito, saiu hoje. Esse livro aqui tem aproximadamente, desde que Moisés começou a escrever, aproximadamente uns 3.500, 3.600, 3.700 anos atrás. Então o povo pega isso aqui de uma forma literal. E não é assim. Muitas coisas aqui, a linguagem de figuras, são ditados. Parábola. O que é parábola? P-A-B-R-A-B-O-L-A. Ilustração. É uma maneira de abrir o entendimento do povo. Então, parábola não é uma verdade. É como salmo não é também. O que é salmo? Cântico, música composta pelos compositores da época. Então, como hoje nós temos vários compositores aí que compõem, também naquele tempo, né? Aí a gente vê aí vários cantores aí que gravam, põem coisa aí absurda na música. No salmo também você vê coisa absurda que colocaram no salmo. Salmo é melodia, não é mandamento nem ordenância. Mas quem escrevia o salmo, existe muitos salmos inspirados, que o salmista Davi foi um grande escritor de salmos. Bem, mas a mensagem que eu tenho, o título é essa. A fé não remove montanha. Mas, irmão Nilson, a Bíblia diz que a fé... Não, meu irmão. Não existe dentro deste livro, você não encontra. Isso foi uma expressão. Você tem que saber muito bem o que é uma expressão. Quando uma palavra, quando é um mandamento, quando é uma afirmação é uma coisa, mas uma expressão de palavra. É como João disse, lá no capítulo 21 de João, que tudo que Jesus fez, se fosse escrito, o mundo inteiro não caberia os livros que seria escrito. Isso apenas é o que é? Uma expressão de palavra. Então, o que quer dizer? Por que o título é que a fé não remove montanha? Bom, vamos lá. Jesus caminhando junto com os apóstolos tiveram fome e viram de longe uma figueira. E os apóstolos correram, deixaram Jesus para trás e correram até a figueira. E chegando na figueira, só encontrou somente folha. Jesus chegou ali e amaldiçoou aquela figueira. Ele disse, nunca
mais ninguém comerás do teu fruto. E seguiram viagem. Do livro, não sei se é Lucas, Marcos ou coisa, fala que a figueira secou imediatamente. Mas o escritor diz que eles foram para Jerusalém. No dia seguinte, eles retornavam de Jerusalém e viram a figueira seca. Mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Ela morreu, desde a raiz das folhas até a raiz. Aí ele disse, se tiver fé e não duvidar, dirá este monte, saia daqui e lança-te no mar. E isso acontece. Então, irmão, isso foi uma expressão. Jesus quis dizer que tudo que você faz por fé, a fé não é simplesmente você dizer eu creio em Deus, não é isso a fé. A fé tem que ir além. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Fé é uma coisa profunda. E a Bíblia diz que fé é um dom. E também diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz que a fé não é para todos. Não é todos que têm fé, não. Esse negócio, você chega lá, chega lá e dizer lá pro camarada lá, para aquele peão que tá lá, pode ter gravata lá em cima do púlpito, chegar lá e dizer para aquele camarada lá, para aquele charlatão, eu entrei na campanha e não fui curado. Ele vai falar assim, foi a tua fé. Mas a própria Bíblia diz que a fé não é para todos. E me parece que 12:9 de Coríntios, fala que a fé é um dom. E aí, como é que fica? Então o que Jesus disse, se tiver fé e não duvidar, dirá esse monte, sai daqui, lança-te no mar, e assim acontece. Então tem gente que pega isso daí no pé da letra. Não, tá vendo? E a gente pode orar para o monte aqui, esse monte sai daqui e muda de lugar. Aonde você viu isso aqui dentro desse livro? Desde que o mundo foi criado, em toda a história dos profetas, os patriarcas, sacerdotes, reis, juízes, o apóstolo, o próprio Filho de Deus, onde você viu um monte transformado de um lugar para o outro, transportado de um lugar para o outro? Onde você viu isso aqui dentro? Não existe. É uma expressão de palavra. Então a fé não remove montanha. Para com isso. A fé, ela vai servir para te curar. Se você tiver fé, não é a oração daquele camarada que está lá em cima, lá que a mão dele é uma mão imunda, impura. Você não deve aceitar ninguém pôr a mão sobre a sua cabeça. Porque lá no capítulo 6 de Hebreus, e versículo 1 e 2, você vai encontrar ali, falando sobre de obras mortas, que nós não devemos aceitar esse tipo de coisa. Um homem colocar a mão, quem é? Se Deus já está com as mãos dele sobre as nossas cabeças, por que vamos aceitar esses impuros, esses imundos, colocar a mão na nossa cabeça? Então não crê. Agora a mulher, ela foi ao encontro de Jesus. E ela dentro de si, ela raciocinou com ela mesma, se eu somente tocar, não foi que disseram para ela, está escrito, se você tocar das vestes do Senhor, vai sair. Não, foi dela mesma que surgiu. E ela foi ao encontro. E ela chegou, enfrentou a multidão. Quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Aquilo partiu dela. Mas vocês podem ver que Pedro quis dar um despertão. Se é tu, Senhor, manda que eu vou de encontro contigo. Vem, Pedro. Pedro saltou dentro do mar. Saltou dentro do mar, deu poucos passos, começou a afundar. Então, meu irmão, a fé, e Jesus diz, homem, pegou ele pela mão, levantou e falou, homem de pouca fé. O que faltou em Pedro foi o quê? Foi a fé. Se Pedro tivesse fé, ele não ia afundar. Mas Pedro não tinha fé. Mas ele quis mostrar para os demais que ele foi ao encontro do Senhor, encontrar com o Senhor que estava aproximando do barco. Bem,
Mas a fé não remove montanha. Você vê que o sol parou. Josué disse: sol, para onde tu está? E o sol parou. Não se apressou. O sol ficou ali quase um dia, 23 horas e 20 minutos. O sol ficou parado. O globo parou, porque se o sol parou, o globo do mundo parou. Com a palavra de um homem. Elias, fogo desça do céu e consoma todo esse holocausto. Tinha ali o boi, a lenha, a água que tinha posto um vale, fizeram uma valeta em volta. O fogo desceu imediatamente do céu e consumiu todo aquele holocausto. O que foi isso? A fé. O mar foi aberto. O povo de Deus passou pelo mar. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 29, diz que eles passaram em terra seca, que do pé deles saía poeira naquele momento. Se diz, aí os estudiosos, que o lugar onde Moisés passou, o mar tinha 11 metros de fundura por 13 quilômetros de comprimento. Foi aonde Moisés passou. E não ficou lama, não ficou barra, a terra ficou seca naquele momento ali. Você pode olhar que ficou seco, seco, seco. Fé. E a própria palavra diz que pela fé, quando fala dos heróis lá no capítulo 11 de Hebreus, pela fé, muitos homens fizeram grandes prodígios, sinais e maravilha. Mas pela fé, muitos homens foram atravessados, a espada, queimado vivo e cortado ao meio, pela fé. Então a fé, meu irmão, muitas pessoas brincam com essa palavra fé. E eu tenho fé. Mas a gente vê que a fé é um firme fundamento de uma coisa que não existe. Como é que uma coisa não existe e você vai? É como você está em cima de um prédio. Você dizer assim, eu vou saltar daqui de cima. Porque lá embaixo vai ter uma rede, vai ter uma mão invisível que vai me apoiar e não vai acontecer nada. E aí? Você vai ou não vai? É fé. Então a fé vai além. Firme fundamento da coisa que não existe. Mas pela fé o mundo foi criado. Deus criou o mundo pela palavra, pela fé que haja, pelo haja. Ali no capítulo 1 de Gênesis você vê ali que haja. Embora que a ciência não aceita, combate contra isso, mas deixa para lá. O importante é nós crer. O importante está crer. Está aqui dentro. Bem, mas falando sobre montanha, ser transportado de um lugar para o outro, nos conta uma história. Um certo missionário contou para mim, há muito tempo atrás, quase uns 40 anos atrás, ele me contou um caso, que tinha um casal, assim que esse casal se converteram, o pastor falava assim, irmãos, a fé remove montanha. Se você crê, você pode dizer, monte, sai daqui, vai para outro lugar, levanta, sai e lança-te no mar, o monte vai te obedecer. E esses irmãos eram novos convertidos, acreditou nisso. E eles moravam numa chácara e para chegar na casa deles tinha um monte, tinha um morro, um grande morro alto, uma montanha. E eles tinham que dar uma volta para chegar. Aí eles falavam assim, olha, se não tivesse esse monte, o nosso sítio, a nossa chácara fica do outro lado. Se não tivesse, nós podíamos passar direto. Mas a estrada chegava ali, dobrava, por causa daquele monte. O pastor falou que se a gente tiver fé e orar, que o monte vai sair. Vamos orar? A mulher falou, vamos. Aí oraram. Oraram um dia todo, oraram 2 dias, 3 dias, oraram a semana inteira.
Chegou no fim da semana, todo dia eles oravam, levantava cedo, orar, o monte estava lá no lugar. Aí foi lá e falou com o pastor, pastor, o senhor não falou que se crê que os montes, né, a fé remove montanha? Tá certo, tá na Bíblia. Só pega isso de uma forma literal. Aí, mas nós estamos orando lá, o monte está no mesmo lugar. Continua orando, meu irmão. Continua orando. E os coitados dos irmãos orando. Foi orando. Passou 15 dias, passou 20 dias, passou um mês. Os irmãos todo dia doblavam o joelho e oravam, horas e horas. Passava a noite orando. E aquele monte lá. Pastor, o monte está lá. E aí? Aí o pastor já começou a ficar meio preocupado, né? Foi, e agora? Eu falei, mas eu vou falar para eles continuar orando. É isso. Porque esse povo são tão espertos, para não dizer outra palavra, são tão cara de pau, que eles têm saída para tudo. Se você receber a cura, receber a benção, eles pedem para a igreja bater palma e a honra é dele. Foi o pastor que orou. Foi o pastor que colocou as mãos sobre a minha enfermidade e eu fui curado. Fui no médico, chegou lá, o médico me examinou, não achou mais nada. Mas se a pessoa não receber, o que o pastor fala? É a fé da irmã, é a fé do irmão. Tudo depende da fé, irmão. A própria Bíblia não diz? A cura que acontecia não era a fé? Então continua. Aí os irmãos orou, passou um mês, passou 2 meses, os irmãos orando. Aí os irmãos já estavam cansados de orar, já tinha passado 2 meses, entrando para 3 meses e tal. Aí diz que um dia cedinho, diz que escutaram um barulho de máquina. Máquina aproximando. E veio máquina, aquela máquina veio fazendo barulho, e vários caminhões e tal, e várias máquinas. Mas o que é isso? Será que eles vão arrumar a estrada? A máquina chegou ali e começou a desfazer daquele monte. As máquinas carregavam, punha dentro do vasculhante, o vasculhante levava embora, vinha tal, e as máquinas carregando. Esse cara ali, encantado com aquilo, tiraram aquele monte daquele lugar e a estrada ficou livre e dava acesso diretamente ao sítio deles. Aí eles foram falar com o pastor falou, vai aí, irmão, não falei para vocês? É a oração. É a oração de vocês que fez com que o monte fosse sair dali. Mas o monte tinha que ser removido. Mas não foi removido? Mas foi removido através de máquina. Mas foi Deus. Foi Deus que tocou no coração ali da prefeitura, e a prefeitura foi lá e tirou. Meu irmão, Deus não precisa de ajuda humana. Pare com essas coisas. Deus nunca pediu ajuda para ninguém. Tudo procede dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não necessita de nada de nós. Sabe o que é nada? Nada. Deus não precisa. Ele não é carente de nada. Agora, por que ele vai precisar usar um prefeito, um vereador, fazer reunião, para tirar aquele monte? Se aquele monte já existia lá há muitos anos e o povo já estava acostumado. Mas foi uma defesa do pastor. Dizer que foi a oração dos irmãos que fez com que não importa como foi tirado, mas foi a fé dos irmãos que moveu essa montanha. É como uma pessoa tem uma enfermidade e aquela enfermidade está ali, a irmã vai lá no médico, chega lá no médico, o médico vai ali, faz uma cirurgia e tira aquele tumor, tira ali aquele problema ali, a pessoa fala assim, foi Deus. Não, foi o médico. Não foi Deus que te curou, foi o médico que te curou. Porque se fosse Deus, Deus te cura sem anestesia, sem corte, sem sangramento, sem ponto algum, sem dor. Deus não precisa do homem, intermediário do homem. Então, meu irmão e minha irmã, não acredita nesse tipo de coisa. Então, por isso que a mensagem, a palavra que eu trago é essa, que a fé, ela não remove montanha. Isso foi apenas uma expressão. Você acredita se quiser. Se você da vez achar que foi Deus que tocou no coração
da prefeitura, do prefeito, das autoridades ali, tirou tudo bem, mas eu não creio dessa forma. Isso é porque já estava no projeto da prefeitura de tirar aquele monte de lá. Fim de papo. É a forma que eu creio. Meu irmão, se você gostou, fique com esta palavra, inscreva no meu canal, curte este canal. Graça e paz para todos. Bye, bye.